Empresas deixam a nuvem e retornam para o on-premise. Eu sou Bruno Lauteriung, estou com dois convidados especiais hoje e esse é o TI Inside Talk. A gente vai falar um pouquinho justamente sobre essa questão do retorno das empresas para o on-premise, segurança, gastos e por aí vai. Pessoal, muito prazer estar aqui com vocês hoje, Vitor, Léo. Então, gostaria um pouquinho que vocês se apresentassem para a nossa audiência, falassem um pouquinho de vocês, onde vocês trabalham, quais são os cases de vocês aí. Pô, obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Eu sou o Leonardo Mendes, eu trabalho na Cogna Educação, é o maior grupo de educação do Brasil. Eu sou diretor de infraestrutura e operações lá na Cogna. Eu ajudei na jornada de migração do on-premise para a nuvem. Hoje a gente ainda está em nuvem, está dando tudo certo. Por enquanto está dando tudo certo, ainda vai dar muito certo. Hoje a gente usa um ambiente multi-cloud lá e, bom, é isso. Obrigado. Pô, legal. Bom, começamos com o Bruno, Léo, ordem alfabética, Victor agora, porque eu sempre estou acostumado a me apresentar por último. Bom, obrigado aí de novo pela oportunidade, Bruno. Obrigado, Léo, aí por estar com a gente aqui também. Prazer enorme. Bom, meu nome é Victor Proskurchin, eu sou CEO da Open Globe. A Open Globe é uma distribuidora, importadora, distribuidora de equipamentos de rede de arquitetura Open Network. Tá? Então, minha carreira inteira eu trabalhei em fabricantes, né, de equipamentos de rede, switches, roteadores, Wi-Fi. E foi quando na minha última empreitada como executivo, eu aprendi o ecossistema de arquitetura aberta. E aí eu percebi uma lacuna grande no mercado latino-americano de como integrar, né, esse ambiente, porque basicamente é uma desagregação de hardware e software. Então, quem que vai combinar isso? E o mercado não estava preparado. A gente viu essa oportunidade, fundou a empresa. Então, hoje a gente tem praticamente pioneiro aí no mercado latino-americano, com vários casos de sucesso. A gente já está há 9 anos aí trabalhando. E aí com vários casos de sucesso em switches, data center, roteadores, operadoras, redes Wi-Fi complexas, né? E o grande segredo aí, resumindo de uma forma, são redes multivendor. A gente desenvolveu uma arquitetura, uma experiência de como combinar diferentes fabricantes, né, com plataformas de gerência multivendor. E aí você resolve um problema típico de não ficar refém de nenhum fabricante, né? Muitas vezes você acaba escolhendo uma tecnologia e depois não consegue mais sair. Fica mais caro sair do que continuar nela. Então, basicamente, nossa missão é ajudar as empresas, não só no Brasil, mas na América Latina inteira, a desenvolver arquiteturas multivendor para que elas tenham liberdade de ser 100% donos de suas redes. Então, é isso que a gente faz. E estamos aí. Estamos conquistando o mercado, graças a Deus, está crescendo bastante a operação. Perfeito. Eu iniciei aqui a nossa conversa com uma provocação e aí eu queria trazer um dado, né? Que 42% das companhias repatriaram workloads da nuvem para ambientes on-premise nos últimos 12 meses. São dados do IDC e justamente me levantam uma questão, né? São dois problemas apontados pelo IDC, que é justamente o gasto desproporcional dentro do ambiente, né? Então gastos que não eram previstos, e segurança. Aí eu queria entender de vocês um pouquinho aí de cada um desses pontos. Tá. Bom, posso começar Lógico. aqui comentando. Primeiro é que eu acho que muitas empresas acham que a nuvem é mais barata quando vão para a nuvem, né? Existe essa expectativa. E não é mais barata. Ela tem outras vantagens e a vantagem principal não é o preço, de fato. E um ponto que eu acho que é muito importante é o fato da empresa ela ter que estar preparada para operar na nuvem, né? Na hora de você fazer a migração, a gente pode migrar do jeito que é no on-premise, então, que é o famoso lift and shift. A gente pode fazer uma rearquitetura, a gente pode usar serviços, em vez de IaaS, né, de infraestrutura como serviço, usar plataforma como serviço e assim por diante. A gente pode modernizar. E eu acredito que essas empresas têm um problema com custo, acaba levando os workloads que tem no on-premise do jeito que está, não faz a modernização e realmente fica caro. A gente tem a vantagem de flexibilidade do ambiente, então, em momentos de pico, no caso da Cogna, né, educação, não é a Black Friday, por exemplo. No momento de captação, no começo do ano, no meio do ano, ProUni também é um outro período que tem bastante demanda, período de provas, são as nossas Black Fridays lá na Cogna. E é legal porque a gente tem a flexibilidade de conseguir escalar o ambiente.
né, e ter o período de vale. Só que para escalar e ter o período de vale, escalar normalmente até a gente consegue parametrizar para ser automático e conseguir usar isso de maneira mais vantajosa. Mas para retornar para o tamanho ideal, a gente precisa sempre ter alguém olhando se esqueceu alguma coisa ligado, se realmente está no tamanho correto. Você tem que ter toda uma governança de FinOps para poder operar isso. Então, as equipes em si elas têm que estar preparadas para operar em nuvem. Inclusive, a parte de segurança também. Porque quando você vai para a nuvem, dependendo do tipo de serviço que você vai usar, existem responsabilidades do provedor e existem responsabilidades do cliente. Né? E da mesma forma que é no on-premise. Tem responsabilidade que às vezes é no seu colocation ou é no produto que você está comprando e tem responsabilidades de quem opera aquilo. Então, se a equipe não está preparada para operar na nuvem, provavelmente você vai ter problema de custo, você vai ter problema de segurança, e tão grandes quanto no on-premise. Então, para mim, eu acho que a empresa ela tem que se preparar antes de ir para a nuvem de fato. Não, é muito legal esse ponto que você falou. Eu estava até pensando aqui, mais ou menos uma analogia com, seguindo a linha da segurança, né? Antes de falar de preço. É igual você ter um carro blindado, né? Se você não acerta os procedimentos, assim, como lidar, não adianta você ter um carro blindado e andar com o vidro aberto, né? Ou ficar parando ali no estacionamento com a porta aberta, conversando. Você tem que mudar o seu comportamento, e acho que é bem parecido com o que você está comentando. Se você vai para a nuvem, você precisa também, é um outro procedimento de trabalho, são outras rotinas, para justamente ter a proteção da segurança, né? Você ter esse cuidado com a segurança. Eu imagino, eu não sou usuário de cloud, mas a gente tem muitos parceiros e clientes usuários de cloud, e a gente percebe essa mesma linha, né? São outras rotinas, um outro modus operandi para você se preparar, né? Então, mas o feedback que eu vi bastante, a parte de segurança, eu acho que realmente é mais de cada um, né? De quanto cada um se preocupa com a segurança da sua infraestrutura, dos seus dados. É uma coisa bem particular, né? Mas cibersegurança hoje é a palavra do momento. No caso dos data centers, especificamente, a gente tem percebido muito uma dificuldade na previsibilidade dos gastos. E aí eu percebi bastante esse feedback, né? Então, por exemplo, na data das provas, né? O legal da cloud é que você tem essa flexibilidade. Com 2 cliques, o céu é o limite, né? Tá pronto ali a infraestrutura. O problema é que depois vem a conta. E essa conta que tem assustado, né? Então, no primeiro momento, a cloud ela se apresenta de uma forma mais barata, né? Não vou precisar fazer um gasto muito alto de infraestrutura um CAPEX, né? Muito pesado, o OPEX é mais tranquilo, mas chega uma hora que em 2 anos você fala, eu já podia ter comprado um data center inteiro com só que eu gastei de OPEX. E aí isso que eu tenho percebido uma certa reflexão, né? E até essa própria notícia que você comentou do IDC comprova isso, quase metade das empresas já voltando, né, pro data center on-premise. O que eu tenho acompanhado bastante é a forma como ele está voltando. Então, realmente, ele tinha uma cultura mais concentrada, cada um com o seu próprio data center. E hoje, uma palavra que a gente tem estudado bastante é o data center edge. São pequenos data centers, né? Data centers menores, porém mais espalhados. E aí a gente vai para o ponto de redundância, né? Justamente para poder ter redundância, não ficar tudo concentrado num único ponto, né? Esses dias aí a gente todo mundo foi afetado num incêndio que teve ali num data center grande ali em Alphaville, que afetou um monte de gente, né? E aí esse assunto até voltou à tona, saiu um monte de mídia aí especializada, né? Da concentração de até rotas de internet em poucos pontos. Então, é uma tendência muito forte essa descentralização, mas eu não vejo assim, nunca mais vou voltar para a nuvem. Eu acho que vai seguir uma linha híbrida mesmo, né? De você ter um pouco mais de previsibilidade nos custos, com um pouco de infraestrutura interna, mas a cloud, ela vai durar bastante. Aí vê a gente já tem uma cloud brasileira, né? A própria Magalu Cloud aí, se posicionando como um player alternativo com condições mais competitivas do que as clouds americanas. Então, eu acho que ainda tem bastante espaço,
Mas existe sim um movimento forte de ter suas próprias tecnologias, sua própria infraestrutura para ter mais controle. Quando a gente fala de gasto, tem muito aquilo de gasto e investimento, né? O que é gasto, o que é prejuízo e o que de fato retorna. Quando a gente fala, por exemplo, de uma Black Friday que tem uma quantidade excessiva de acessos num site, sobrecarrega, mas se você tem na nuvem, deu a possibilidade de seu site se manter no ar operando normal, você vai fazer uma venda a mais, uma venda a menos. Então, com certeza, isso vale muito a pena. Tem o retorno. Na hora de trazer essa linguagem de negócios, explicar para os executivos de que vale a pena ou não vale, como que vocês veem esse momento de trazer a tecnologia para o negócio? Eu acho, pelo menos na Cogna, assim, eles são muito abertos quanto a isso, né? Por exemplo, nos momentos de pico e tudo mais, eles estarem prontos para entender o custo e discutir, porque eles sabem que a gente gerencia isso de maneira muito profissional lá dentro. Então, a gente cuida do custo por produto, do custo por sazonalidade, em qual nuvem que a gente opera em multi-cloud. Então, como a gente tem esse cuidado próximo, eu acho que ter a possibilidade de escala é melhor do que você, por exemplo, ter um investimento em CAPEX e não ter para onde ir, se necessário. Então, é algo que a gente discute bastante, comitê executivo, com o próprio CEO da empresa. A gente faz reportes mensais para ele sobre tanto o custo de nuvem quanto as estratégias, por exemplo, de escala. E isso é absorvido de maneira positiva. Né? É óbvio, existe a preocupação porque a conta é alta. Ela não é uma conta baixa mesmo. Mas a gente tem muito poder de inovação também. Então, a gente, só de usar o provedor e ter um contrato com ele, cara, a gente já consegue, por exemplo, usar os modelos da OpenAI, porque a gente tem um contrato com a Azure, já entra o nosso desconto, a gente consegue, se sair algo novo em algum outro provedor, a gente consegue experimentar também. Então, a inovação ela vem meio que de brinde né, com esses contratos. Então, pelo menos dentro da Cogna eu vejo isso sendo recebido muito bem. Ah, legal. Bom, você comentou um ponto importante, né? Investimento versus gasto. Então, de repente, eu tive uma conta alta com a cloud, mas me deu um retorno, né, muito maior que compensou esse investimento. Realmente, ter essa possibilidade de escala imediata com alguns cliques, isso é impagável, né? Realmente é imbatível ter isso. Não dá para a gente montar um data center do dia para a noite. Agora, numa cloud, ele está preparado. E aí eu volto naquele ponto da cloud híbrida, né? De você ter uma solução híbrida, porque se você tem uma certa infraestrutura, você reduz o seu gasto médio tradicional, né? Ali mensal, aquele mensal padrão. Mas mesmo assim você ainda tem a cloud para de repente um investimento rápido escala. E não perder uma oportunidade. A gente citou o caso da Black Friday, né? Uhum. Não vou deixar de fazer negócio porque eu não tinha infraestrutura disponível e aproveitar as vendas de um período sazonal. Então, acho que a cloud ela vem como um coringa mesmo para esse tipo de solução. Na parte de investimento, aí, da parte de infraestrutura, vem, acho que meio que uma cultura tipo, por exemplo, essa arquitetura desagregada. O próprio Facebook que criou isso. Né? Eles que começaram a difundir essa tecnologia justamente porque eles tiveram um boom de data center, de demanda de data center mundial, e até para eles estava pesado esse investimento, o Facebook Meta agora. Né? E eles criaram esse modelo justamente para poder comprar mais, ter mais infraestrutura com menos investimento. Então, esse foi uma das saídas que eles tiveram para não explodir o CAPEX, não ter uma explosão de CAPEX, ou poder, com o mesmo CAPEX, comprar o máximo possível, e para poder resolver esse tipo de problema, no caso deles, isso tem sido uma opção para todo mundo. Esse desafio de usar multi-cloud no seu estado da arte é muito complexo. É muito complexo porque não é só infraestrutura por infraestrutura. Né? Então, essa escala, por exemplo, se eu tenho um workload rodando em Azure, e eu quero escalar isso, só que em vez de Azure eu vou escalar na AWS. Isso tudo depende muito de arquitetura e de engenharia de software também, porque a aplicação ela tem que ser escrita de maneira que ela
possa ser habitada em qualquer nuvem, mesmo que esteja em container. Se você tem uma dependência de algum lock-in, de algum serviço nativo da Azure, por exemplo, pronto, você já matou a escala em multi-cloud. Mesma coisa do on-premise, né? Então, acho que todo mundo que usa a nuvem quer chegar nesse estado da arte, né? De, pô, eu quero escalar para onde eu quiser, eu quero colocar o meu fácil, né? aonde eu quiser. Mas, cara, quando você começa a pegar umas aplicações legadas, é muito complexo você chegar nesse nível de uso. É super complicado. A gente acaba vendo bastante isso, né? Você tem um legado, né? Um parque instalado, alguma coisa assim. Como que eu vou evoluir? Né? E às vezes realmente é muito complicado. O Greenfield é fácil. Uhum. Você começa ali tudo branquinho, os racks todos vazios, vamos fazer do zero, né? E ainda mais com a carta branca de investimento, né? Qualquer um, pô, sonho de consumo para qualquer pessoa que gosta de infraestrutura, né? Mas a gente sabe que a realidade não é assim. E muitas vezes a grande dificuldade é justamente você pegar esse legado e colocar com os novos investimentos. É complicado mesmo. Eu queria falar um pouquinho de governança de gastos na nuvem com vocês. Eu queria entender justamente como que é uma estratégia bem traçada, com cuidado, para talvez essas empresas que tiveram esses 42% que tiveram esse problema, pudessem ter evitado e mantido e aproveitado justamente tudo que a nuvem tem para oferecer. Tá. Lá na Cogna, quando a gente fez o movimento para a nuvem, a gente conversou muito com todos os grandes provedores. A gente tinha um data center grande, né, rodando o Exadata, VxRail, Storages, enfim, hiperconvergência, né? E na hora de levar isso, a gente fez o cálculo de quanto ia custar em cada uma das nuvens, negociou o quanto a gente teria de vantagem de crédito por estar rodando isso em cada uma delas, os contratos em 3, 5 anos. E mesmo assim, a gente colocou o parceiro para analisar também, mas volto de novo, né? A gente precisa de uma equipe que saiba o que está fazendo. Porque apesar dos reportes de cada um dos provedores, a gente teve que bater linha a linha, olhar com calma aquilo. E é uma equipe de governança de custo mesmo, né? De nuvem. Você tem que ter uma operação de FinOps bem estabelecida. Hoje tem o framework da FinOps Foundation, por exemplo, que ajuda a gente a estabelecer isso. E não é um movimento onde só a área de infraestrutura tem que estar on board. Tem que estar todo mundo. Tem que ter engenharia, tem que ter infraestrutura, tem que ter FP&A, tem que ter a área de suprimentos. É óbvio, né? A área de infraestrutura acaba dando o tom sobre a decisão técnica, né? Mas as outras áreas elas precisam estar juntas, precisam estar compradas. Então, na hora que a gente decidiu a gente já decidiu ir em multi-cloud. A gente já operava antes em nuvem uma parte do nosso ecossistema. E quando a gente foi, por exemplo, empresa de educação tem uma vantagem financeira sobre licenciamento Microsoft. A gente tem o Windows Server rodando no ambiente. Cara, para eu rodar esse Windows Server dentro da OCI, dentro da AWS, ou eu ia ter que usar VMware, e eu estava querendo fugir de VMware, né? Com todo esse assunto da Broadcom e tudo mais. Dá outro podcast aqui. E outra, você rodar um virtualizador em cima de outro virtualizador também não era ideia. A gente foi numa ideia muito de atualizar aqueles workloads, não simplesmente migrar as is. Então a gente fez uma divisão meio que tudo que era licenciado, que a gente tinha algum tipo de vantagem, a gente foi para aquele provedor, então a gente foi para a Azure. A parte de Exadata, de banco de dados Oracle, cara, a gente foi para o OCI, é imbatível o preço, imbatível, assim. Menos da metade do preço do que os outros ofertam. E os workloads mais open source, por exemplo, a gente foi para dentro da Amazon. E mesmo assim, depois de ir, a gente, cara, mantém a agenda semanal, olhando o custo, como é que tá, se a gente consegue mover alguma coisa de um lugar para outro, se a gente consegue, inclusive nesse movimento de um provedor para o outro, você entrar com uma renegociação com aquele provedor. Porque às vezes você tem um workload grande e você fala, pô, eu quero rodar esse produto que está na Azure, na AWS. Cara, o que você consegue me patrocinar disso? Então, no movimento de ida, a gente teve uma vantagem competitiva. No movimento de migração, a gente tem outra. Então, você precisa estar muito preparado para essas negociações. Você precisa estar muito preparado para gestão do custo de consumo. E no nosso caso, a gente decidiu usar o melhor de cada uma naquele momento.
Né? Então, eu vou rodar Exadata dentro de OCI, eu vou rodar o Windows Server dentro de Azure, né? Eu vou rodar banco de dados open source, aplicação Java dentro de AWS, por exemplo. Né? E como a gente já tinha contratos grandes, então naquele momento fez muito sentido. Essa parte de governança, a gente, pelo menos casos que eu vivi pessoalmente, né? Muitas vezes a gente, por ser um provedor de infraestrutura, a gente acaba sempre buscando as pessoas de infraestrutura. Uhum. E muitas vezes, às vezes a gente acaba por um outro lado, indo pelo lado financeiro. Então a gente acaba chegando num CFO, né, um diretor de finanças, que ele está preocupado em redução de custo, né? E às vezes a entrada nesses clientes a gente vai, em vez de ir por infra, acaba indo pelo lado financeiro. E justamente para poder apresentar alternativas, né, de infraestrutura que sejam tão boas quanto a que o pessoal já tem, né? Sei lá, os famosos Cisco, Juniper, né? Que são os flagships aí, mas com preço que justifique esse investimento ou aquele investimento necessário. Então, às vezes, até o pessoal de infraestrutura, tá acostumado aqui, cara, não vem me trazer dor de cabeça, vem me trazer coisa nova para aprender. Já faz 20 anos que eu trabalho com Cisco aqui, não tô com preguiça aqui. Cara, tudo bem, eu respeito e você tá certo. Se eu tivesse orçamento ilimitado, com certeza eu faria a mesma coisa. Vou mudar, né? Vou sair de líder de mercado. Mas quando chega uma hora que realmente a gente tem essa pressão, né? Tem que reduzir, mas eu não posso deixar minha infraestrutura aquém do que a companhia precisa, aí é onde a gente acaba ganhando espaço, né? Então, aí a gente acaba tendo ajuda, às vezes, do pessoal de infra, que quer trazer soluções, né, para a empresa. Aqui, ó, achei um switch tão bom quanto, com a mesma performance, só que é metade do preço. Metade é metade. Né? Não é que é 10%. 10% eu fico onde eu tô. 10% eu tô na minha zona de conforto. Agora, metade, peraí, vamos entender o que é essa diferença. Então, esse é uma. E às vezes vem a própria pressão do lado financeiro. Tem uma operadora grande aí também que a gente fez esse movimento. A gente apresentou uma solução, caramba, cara, quase metade do preço do que a gente está pensando em investir, a gente vai fazer a mesma coisa com vocês, ou seja, posso comprar o dobro ou posso economizar, né? Então, e aí a gente entrou na mesa de negociação e a gente conseguiu, do ponto de vista de infraestrutura, né, que é onde eu tenho mais propriedade para falar, a gente acaba ajudando esse tipo de situação. Dentro de tecnologia, a gente vê muito isso, né? Da pessoa vestir a camisa, né? Falar, não, essa marca aqui... É da mesma coisa de linguagem, né? Puta, é Java ou é Python. E a pessoa veste isso, né? E é engraçado, porque... No fim, cara, tem que ser o melhor pro negócio, para a empresa, para a solução. Não é... O técnico, ele não deveria assumir como verdade absoluta só aquilo, né? Tem que ser avaliado o que é melhor para o negócio sempre. É por isso que muitas vezes funciona essa abordagem, às vezes vindo pelo lado do CFO, por exemplo, né? Porque ele não tem esse viés da área técnica, né? De, poxa, eu uso Cisco e é só Cisco aqui porque eu adoro Cisco e na verdade a outra opção é tão boa quanto e muito mais barato. Ainda mais quando a gente vai olha, por exemplo, a parte de infraestrutura, né? É óbvio que eu acho que hoje a área de tecnologia faz muito push de interessante de negócio, de inovação. Mas uma área que não traz não tem um produto, que traz um retorno, é uma área de custo, cara. É verdade. Então, como é que você otimiza um negócio? Diminuindo o custo. Então, esses executivos, eles têm que estar preocupados com o custo. Porque a maneira que ele tem de afetar o resultado da empresa é sendo mais barato, melhor, mais rápido. Então, essa preocupação ela tem que existir. E as áreas elas têm que ser provocadas sobre isso também. Acho que é um assunto super... Sempre que eu vejo alguém falando, eu vou lá e abordo o CFO, abordo o CEO... os executivos de tecnologia, eles têm que ter essa visão também, né? Acho que as coisas precisam mudar. Eu acho que, de repente, você pode falar um pouco mais da Cogna, mas eu percebo na vertical de educação
isso mais fácil. É assim, eu percebo todo mundo afim, né? De se desenvolver, mas também economizar, sabe? O desenvolvimento sustentável, a conscientização, né? Então, algumas outras verticais, eu percebo uma resistência maior, né? E principalmente quando você fala assim de data center, às vezes o investimento versus o tamanho do negócio é tão pequeno que o próprio cara fala, compra aí o Cisco mesmo e, né? Igual aquela propaganda do Tubos Tigre, né? Tipo, é só 3% do valor da obra. Então, às vezes, não vale a pena. Mas quando a gente fala, por exemplo, e eu vejo isso mais em educação, você pode até me corrigir, mas, assim, geralmente são redes mais com maior capilaridade, né? E aí, são investimentos que realmente afetam muito, né? Igual assim, eu preciso de um access point. Vou colocar um access point que custa $20 mil e um que custa $1.000, sendo que eles vão fazer a mesma coisa, mas um tem um brand A e o outro tem um brand B. Então, acho que isso eu percebi um pouco, acho que na vertical de educação me parece que vocês têm uma consciência melhor, assim, que acho que não só a parte de finanças, mas o comercial, a própria pessoal de tecnologia mesmo, eles tem isso mais um pouco no dia a dia, mais no DNA, assim, é verdade isso? Bom, eu posso falar da Core, né? Isso. A gente tem muito consciência sobre eficiência, né? A gente quer ser sempre mais eficiente. Por um outro lado, a gente tem o board e o próprio Roberto Valério, que é o CEO, puxando muito sobre inovação também. Então, ele ouve muito, né? Ele está muito antenado, ele está muito interessado sobre tecnologia, ele entendeu. E todo board entendeu que tecnologia é que vai mover a empresa para onde a gente precisa ir. Então, tem fortes investimentos também em tecnologia. E quando existem esses fortes investimentos, a gente precisa ter a consciência de usar o dinheiro da maneira adequada, né? Para poder fazer mais e conquistar mais. E outra, na área de educação, cara, assim, a gente está afetando vidas ali na ponta, né? A gente está mudando aquelas vidas, porque grande parte dos nossos alunos é a primeira pessoa a se formar, por exemplo, em graduação. Cara, você muda uma família. É verdade. Né? Você muda toda uma geração. Então, eu acho que tem esse motivador também, né? De ter a melhor experiência para o aluno, de garantir que a gente está entregando inovação para quem, às vezes, não tem tanta condição, não está acostumado. Né? Eu brinco, às vezes a gente tem que ser tipo um Spotify, não interessa qual é a classe social da pessoa, a gente tem que entregar algo de qualidade para aquela pessoa, usando tecnologia. Né? Então, estando patrocinado pelo board, as coisas andam muito bem. E lá a gente tem isso muito forte, assim, e essa consciência de eficiência também. Legal. Eu sinto isso na vertical de educação, assim. Outras instituições que a gente... Isso não só privado também, instituições públicas, né? Governo, em todas as esferas, federal, estadual, municipal, a gente percebe essa vontade, né, de entregar mais, mas com responsabilidade, assim. Não que os outros não tenham, mas é que às vezes, o que eu falei, né? Tipo, um banco. Às vezes o encame é tão alto que tanto faz o que ele vai colocar ali, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Sim. Mas, geralmente, por exemplo, escola, né? Que não é uma fonte estratosférica de renda, então você precisa ter uma estrutura otimizada de custo e oferecer o melhor, né? Até a mesa ali, a madeira, a iluminação, você tem que ter um negócio de qualidade para poder oferecer um ensino de qualidade. Realmente... Perfeito. Pessoal, aqui chegando para uma última provocação, nossa última pergunta, eu queria trazer o seguinte. Eu vejo muito essa, digamos, gourmetização da inteligência artificial, da IA generativa. Dá para a gente dizer que a cloud, principalmente o multi-cloud, segue uma linha muito parecida, junto com... Eu quero colocar essa vontade do board, vontade do time de vendas, do time de executivo, todo mundo querendo contratar, pressão no time de tecnologia, usa IA, usa IA, usa IA. Quando a gente olha para a cloud, tem uma correspondência? Pode ser que esses 40 e tantos % do índice que você comentou teve um pouco disso e eles não estavam preparados para fazer um movimento, né?
Mas, no meu ver, é um pouco diferente, tá? Eu acho, na minha opinião, a inteligência artificial está muito mais para um fenômeno parecido com a internet do que com, de fato, a nuvem, né? Eu acho que a nuvem ajuda, né, e vai ajudar quem já está usando, por exemplo, a nuvem a viabilizar projetos de inteligência artificial. Então, eu não vejo o mesmo discurso, né, ser muito parecido de tudo ter que ter inteligência artificial, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Né? Você pensar em tudo que vai nascer já com o viés de inteligência artificial. Acho que hoje é algo mais natural também a nuvem. Você já está lá, então você já nasce. Não existe essa pressão, né, de uso de nuvem pelo board. Do meu lado, vou puxar de novo um pouco para a infraestrutura, que é mais meu dia a dia, e eu consigo falar um pouco mais, né? Eu também acho que a cloud vai ajudar muita gente a ter mais a interação com a inteligência artificial, ter mais apostas, mais investimento, mais aplicações, mais tudo. E por um fator simples, né? Que é um dos pontos que a gente tem visto bastante, que é a virtualização de GPU. Né? Então, assim, você vai comprar um servidor hoje seu exclusivo para IA, cara, é um super investimento. Né? E aí você vai para o mercado, tem 3 empresas só trabalhando GPU. Né? Talvez tenham outras aí, mas fora né, as 3 principais aí que estão... E dentro dessas top 3, ainda uma está 100 anos na frente da terceira colocada. Assim. Então, o que a gente tem visto dos próprios data centers e provedores? Existe um movimento, porque eles estão percebendo essa demanda de empresas menores que querem uma infraestrutura para poder desenvolver suas aplicações em IA, mas não vão ter condição de comprar um servidor próprio para fazer isso. Né? E aí a opção de virtualização entra como um serviço, subserviço do cloud, né? Justamente, eu quero uma GPU só virtualizada. Essas caixas novas, esses servidores, eles estão... É interessante, assim, eu tenho visto vários players aí trabalhando, mas as caixas mesmo grandes, dedicadas para IA, geralmente elas vêm mais fechadinhas, já vem ali com 4 ou 8 GPUs, já vem uma caixa mais como se fosse já completa, fechada. Diferente dos servidores normais que você monta ali, entra no site lá do fabricante XY e monta, quero tanto de HD, tanto de memória. Geralmente essas caixas de IA elas já vêm fully loaded, já vem, né, completa. E aí, numa caixa dessa, para um data center, vale a pena investir, porque se ele já tem uma demanda dos seus clientes querendo virtualizar a GPU, ele compra uma caixa dessa e consegue virtualizar essa caixa e vender pedacinhos. Então, assim, no final acaba a cloud facilitando de novo a vida de quem quer iniciar, quem quer entrar nesse mundo. E aí essas empresas em algum momento vão chegar naquela... E aí, fico na cloud ou volto para a infraestrutura? Ou premises ou continuo com crescimento escalável? Mas, resumindo, assim, eu acho que a cloud vai ajudar muita empresa e do que eu tenho visto do ponto de vista de infraestrutura, eles já estão se movimentando para se municiar de infra para poder prestar esse tipo de serviço de virtualização de GPU. Perfeito. Pessoal, quero agradecer muito a participação de vocês aqui comigo hoje e espero revê-los em novos episódios do Tem Inside Talk. Obrigado pelo convite. Super prazer, obrigado aí de novo, obrigado. Obrigado, Bruno. Muito legal mesmo esse bate-papo e conta com a gente. Perfeito, obrigado, pessoal.